Vamos lá? Então, a gente está iniciando hoje essa matéria nova. O nome da disciplina é Pastoral e o Mundo Contemporâneo. O irmão Sandro está me perguntando que ele falou que já fez uma outra disciplina com nome parecido. Alex, uma disciplina com nome parecido, mas não é essa. Tá? Essa disciplina aqui é... Mundo Contemporâneo. A gente tem esse... Tá? Aí a gente vai, nessa primeira aula, explicar do que trata a matéria, qual a fundamentação. Vamos dar aqui um sumário de que vai tratar em cada aula e seguir. Vamos lá. Primeiro vamos entender do que trata esse assunto. O nome, Pastoral e o Mundo Contemporâneo. Essa matéria, na verdade, é uma matéria que ela não deveria ser ministrada agora, nesse início. Ela seria ministrada no final, mais pro finalzinho. Tá? Mas aqui a turma assim, tem pessoas que já estão envolvidas no ministério, ainda que não seja diretamente no ministério pastoral, mas estão envolvidas no ministério e têm maturidade suficiente para ouvir o que a gente vai falar aqui. Tá? Então, não vi problema nenhum da gente fazer essa matéria agora, visto que também tem um pessoal que tem que complementar, e aí já adianta eles também para terminar essa complementação. Então, se fosse pessoas, por exemplo, só tem pessoas aqui que são novos na fé, então a gente não trataria dessas coisas como trata aqui. Tá? Mas, como já são bastante pessoas amadurecidas na fé, mesmo sendo jovens, mas são envolvidos na obra desde pequeno, trabalham na igreja, então não tem problema nenhum. Também não vou falar nada de não, tá, gente? O cara. Não, só porque assim, algumas questões teológicas elas requerem uma certa maturidade. E nessa disciplina, por exemplo, a gente vai tratar muito da questão sociológica, em alguns pontos vamos entrar também um pouco na questão psicológica. Então, não é uma matéria bíblica. A gente vai falar da Bíblia, claro que vai falar. Mas a gente não vai tratar exclusivamente da Bíblia. A gente vai fazer uma abordagem psicossocial do assunto. Tá? E aí, o que a gente fez? Eu tenho essa disciplina em outros seminários, mas no nosso caso aqui eu fiz uma adaptação para a gente tratar não somente do assunto como um todo, mas fazer também uma abordagem específica para a nossa região. Tá? Então, nós vamos ver no desenvolvimento das aulas que a gente vai tratar de alguns problemas sociais que acontecem a nível global, a nível Brasil, a nível Rio de Janeiro e a nível Rio das Ostras. Então, coletei algumas informações da cidade, que não são da minha vivência, mas devem ser da vivência dos irmãos. Eu sou novo aqui, mas eu coletei algumas informações da cidade, os problemas que a cidade enfrenta, para a gente trazer para a sala de aula e ficar mais fácil a questão de um debate, a questão da discussão, de como abordar. Tá bom? Então, de que se trata? Compreende o estudo da aproximação crítica da realidade contemporânea, especialmente no Brasil, a partir de uma perspectiva pastoral, buscando se estabelecer uma ação pastoral que responda eficazmente aos desafios presentes. Faça a menção da problemática das ideologias contemporâneas subjacentes nos esquemas de interpretação da realidade social. O estudo dessa disciplina é uma oportunidade para os estudantes ampliarem a sua visão de mundo e do ministério pastoral com o qual se relacionam. Uma outra adaptação também que eu fiz na disciplina foi adaptar a ação, que assim, a gente estuda para colocar em prática. A gente não está aqui estudando para ter conhecimento, para saber mais. A gente estuda para poder aplicar aquilo que a gente estuda no nosso ministério, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa igreja. Então, eu apliquei também, fiz algumas aplicações no estudo para outros ministérios, como Ministério de Louvor, Ministério de Jovens, Ministério de Crianças. E aí a gente vai ver a parte teórica e algumas aplicações práticas com estudo de caso. Tá? Para a gente entender como que a gente vai aplicar isso na vida religiosa. Essa definição ficou muito complicada? Tranquilo? Tranquilo? Então, deu para entender que a gente vai tratar de assuntos, de problemas sociais. Tá? E qualquer problema social, ele atinge a igreja. Por quê? Porque a igreja ela é uma parte da sociedade. Então, por exemplo, se vivemos em uma sociedade, um exemplo, tá? Vivemos em uma sociedade idólatra, parte da igreja vai ser idólatra, não tem como fugir disso.
E aí eles vão precisar ser disciplinados, doutrinados, discipulados para abandonar a idolatria. Porque são questões sociais e culturais que já estão enraizadas na pessoa. Tá? Um dos problemas que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, é um catolicismo enraizado na mente e no coração das pessoas. E aí você pega, por exemplo, pessoas que já se converteram ao evangelho e passam em frente a um cemitério e se benzem. Tem ou não tem? A pessoa está pecando? Não está pecando, mas é uma prática que é de outra religião, que não é nossa. Mas só que o nosso país, ele é de origem tradicionalmente católica, ele tem costumes católicos. Até jargão. Até jargão. Muito comum. Falando isso, até coisa que a gente fala no dia de nossa. A gente fala Nossa Senhora, que não é nossa, é deles. Mas a gente fala nossa e virou uma expressão da língua portuguesa, Virgem Maria. Então, assim, isso tudo são coisas das sociedades que acabam entrando na igreja e a gente tem que saber lidar com isso. Tá? E assim, dessa questão da linguagem, a gente parte, às vezes, para comportamentos. Comportamentos, às vezes, que são comuns da sociedade, mas que na igreja não são. E a gente precisa aprender a ter um tato para lidar com isso. Quer ver, por exemplo, você pega a carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, por exemplo, tem um trecho da carta que ele fala assim: por que vocês estão se uniria um crente a uma prostituta? Tem um fala exatamente assim. E aí Paulo continua dizendo o seguinte, ele fala assim: não sabeis que vocês são templo do Espírito de Deus, e quando o homem se une a uma prostituta, ambos tornam-se uma só carne? Que consenso haveria entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? Trazendo para o lado espiritual uma prática que era comum naquele tempo. Então, às vezes, a igreja, ela absorve, claro que hoje, para nós aqui, não chega a esse absurdo, né? Mas lá acontecia naturalmente. Tá? Quando o evangelho chegou para eles, eles tinham essa prática social e cultural, e muitos continuaram. E aí houve a necessidade de Paulo escrever uma carta, e dentro dessa carta ele acrescentar esse detalhe, que é uma coisa errada, que para nós já é uma coisa absurda, que todo mundo está vendo isso é errado. Mas depende da cultura, depende do lugar. Então, algumas práticas que às vezes são aceitáveis diante da sociedade, não são diante de Deus. E a gente precisa, assim, conhecer um pouco mais sobre isso e saber lidar. Saber como lidar com isso. Então, algumas, e hoje tem acontecido muito isso, algumas práticas, na verdade, o que acontece é um pluralismo. Por quê? Por exemplo, estava numa loja hoje, aí estava um camarada cantando a música secular, aí no meio da música secular, o cara fala: não, Deus vai te abençoar, não sei o que. Essa música é secular? E aí no meio da música, a porta que Deus abre, ninguém fecha, daqui a pouco começa a cantar, da moleque, fez não sei o que. Assim, é um troço bem louco, mas só que acontece. Tá? Assim, as pessoas vão misturando as coisas de tal forma que fica, às vezes, até difícil, não só no ministério pastoral, como em todos os ministérios da igreja, a gente lidar com isso. Questão de moda, questão de roupa, questão de vaidade e outras questões mais. O ministério pastoral precisa estar preparado para a realidade atual da igreja, onde os antigos paradigmas não mais ajudam a captar as mudanças da sociedade. Por exemplo, pensa na igreja de... Vou botar muito longe não, o pessoal também é muito velho não. Lá no, eu posso falar 50 anos atrás, o pessoal, eu lembro. Aqui não. Tá, mas pensa na igreja de 20 anos atrás, quem já era crente. Não é a igreja de hoje. Em 20 anos a igreja mudou muito. A sua forma, o culto, as pessoas que estão na igreja. Antes você conhecia os crentes quando andava na rua, sabe qual ele é crente? É ou não é? Viu uma pessoa, num calor, no sol de meio-dia, uma roupa até aqui, fala que ele é crente. É ou não é? Viu uma varoa, com aquele roupão, tá, varoa, crente. E a gente conhecia, hoje não. Hoje você olha, pastor, um surfista. Marombado. Então, assim. Então, assim, as coisas mudaram. O evangelho mudou, a forma. Ainda, apesar dos tempos hoje, né, que as mudanças são bastante evidentes, né? Mas, digamos assim,
Eu não consigo ir em algum lugar que esteja, que fosse, que venha a ser questão de igreja, eu não consigo ir. Tem alguns lugares que não dá mais para ir, é isso aí. Eu não tenho toda, eu tenho que ficar É isso aí. Eu fico com uma certa vergonha. Sim. Mas tem pastor pregando de bermuda, né? Na bola de neve, né? O cara prega de camiseta. Então, aí existe um limite para isso também, que a gente tem que ter um bom senso e saber onde está esse limite. Na verdade, não existe uma regra específica na Bíblia, né? Nem nos estatutos gerais, sobre algumas questões. Então, aí vai ser o bom senso, a direção do Espírito Santo, né, que nem o pastor falou, ele não consegue ir, eu também não. Aí, até para sair na rua, não sei, até para sair na rua, mas assim, já é de mim mesmo. Eu vou na padaria, dificilmente vou de bermuda, mas O meu gerente era dos homens. Era um polonês que foi padre lá no Batismo da Reforma Brasileira. Vou falar com o senhor. 13 anos que ele foi gerente. Eu nunca vi chegar sem cidade de terra. E Lempada faz calor, né? Aí é isso aí. Então, são costumes. E aí, a igreja de hoje, pela modernidade, ela já tem um perfil totalmente diferente da igreja de alguns anos atrás. Essa questão toda de terra, pessoal, a gente falou veio muito da questão da colonização de igrejas, né? Sim, e também do cristianismo, quando chegou aqui. É a coisa que, por exemplo, como o médico, elas são aqueles vestigões. A gente não chama surdos aqui, mas para eles é coisa mais natural. Sim. Sim. Então, mas o que a gente aborda aqui, além dessa questão cultural de vestimenta, alguns costumes da sociedade têm mudado muito. Hoje a gente vive num tempo que sociólogos chamam de pós-modernidade. Então, essa pós-modernidade, ela trouxe alguns efeitos na mente e na atitude das pessoas que, a médio e longo prazo, tem trazido, por exemplo, uma geração de jovens e adolescentes totalmente diferente da geração de jovens e adolescentes de 30 anos atrás. E não é só a questão da modernidade da tecnologia. A questão do próprio pensamento que é implantado e que ele é implantado através de vários meios, e através desses meios são disseminados certos tipos de cultura que são subliminares. Tá? Por exemplo, tem um sociólogo chamado Sigmund Bauer, vou dar um trecho dele para você ler também, que ele diz que a sociedade hoje é uma sociedade líquida, porque as coisas se desfazem com muita facilidade. Aquilo que hoje é uma febre, amanhã já não tem sentido nenhum. Só é febre, né? Passou aquilo ali. Tá? É isso aí. E aí, vamos lá, trazendo para a igreja. Trazendo para esse perfil de sociedade para dentro da igreja. A igreja também, será que não tem enfrentado e passado por isso também, com alguns movimentos que nas últimas décadas chegaram e foram? Essa questão, por exemplo, da vestimenta. Há uns 20, 30 anos atrás, um pastor que fosse comprar, fosse levar a palavra de Deus, estivesse no altar, ele estava de terno e gravata. Tem que ser, obrigatoriamente. E era assim, era de forma geral. Todas as igrejas tinham sim. Hoje em dia são raras as igrejas que mantêm isso aí. Né? A maioria não. Nem manda comprida usa mais. Camiseta não, mas uma camisa polo, é isso aí. Camisa floral, Jeremias Pereira só, o cara só prega com a camisa toda florida. Presbiteriano, ele. Já foi mais presbiteriano. Sim. Raras são as igrejas que ainda mantêm isso. O véu também, na própria tradicional, já perdeu bastante. Já perdeu muito. Não sei. E aí essa disciplina trata justamente disso. A gente assim, dá uma olhada nesses movimentos, nessas mudanças, tentar analisar, porque a gente está falando aqui de uma questão bem superficial, mas para a gente aprofundar, por exemplo, quando a gente chegar na parte que a gente fala a respeito do uso das tecnologias, das redes sociais, do mundo
fake que as pessoas criam nas redes sociais, que não condiz com a realidade que elas vivem, as pessoas chegam na igreja. E aí, como que a gente vai tratá-las? Da maneira como elas estão ali se sentindo ou da maneira como elas aparentam na rede social? Então, olha como isso é complexo e que a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque todo mundo tem rede social. E às vezes você acompanha a pessoa na rede social e aí tu vê lá, a pessoa posta, sempre feliz, sempre alegre, sempre passeando, num evento, no outro. E aí a pessoa chega na igreja e começa a chorar. E aí, papai, o Espírito Santo. Às vezes não. Às vezes ela foi confrontada com uma realidade e essa realidade é doída. Que a realidade dela não é aquela da rede social. Então a igreja também tem que estar preparada para poder lidar com esse tipo de situação. E é disso que trata essa disciplina. Como cristãos, devemos nos tornar agentes de transformação social, utilizando ferramentas escriturísticas, ou seja, da Bíblia, e experimentais, da experiência, para responder às demandas no contexto. Ministros da palavra precisam entender que sistemas injustos e desumanos devem ser redimidos. Isso requer conhecimento e experiência contextual. A ação pastoral deve ser prioritária, respondendo ao movimento do contexto brasileiro, assim como Cristo respondeu à da sua época. Então, lembra que a gente estudou na matéria passada que Cristo veio dentro de um contexto e ele conseguiu ter resposta às pessoas daquele contexto. Se Jesus viesse hoje, a mensagem dele seria um pouco diferente. Se Jesus viesse hoje, o trabalho dele, a missão dele seria a mesma, mas a forma como ele ia executá-la seria diferente. E, às vezes, nós ficamos apegados a formas antigas, achando que a forma é quem vai fazer a diferença, e não é. É a essência. Então, assim, a pregação do evangelho, ela pode variar a sua forma, mas não pode perder a sua essência. A maneira como fazemos a obra, como discipulamos, como evangelizamos, como aconselhamos, como tratamos as pessoas, ela pode mudar a sua forma, mas não pode mudar a essência. Tá? Então, a gente tem que estar atento a isso, assim, a tentar e conseguir discernir o que é forma e o que é essência. Se a gente conseguir fazer bem essa distinção do que é forma e do que é essência, a gente consegue manter o evangelho equilibrado, que atenda às necessidades das pessoas do nosso tempo, que atenda às necessidades das pessoas que chegam na igreja e daquelas que não chegam também. Porque parece que, às vezes, a igreja, o prédio, torna-se um empecilho para muitas pessoas. O chegar no prédio torna-se um empecilho, talvez por causa de preconceitos, talvez por causa de maus testemunhos, por causa de lideranças corrompidas. E aí, às vezes, o prédio da igreja torna-se... Eu passei muito por isso já, de ter, assim, conversar com algumas pessoas, e aí a pessoa, mas tu é crente? Sim. E explicar para a pessoa o que é o evangelho. Mas não foi isso que eu ouvi, não foi isso que eu aprendi, mas isso que é o evangelho. Por quê? Porque o evangelho, diante da sociedade, para algumas pessoas, está manchado, está corrompido. Pensa agora se não é um pouco semelhante ao tempo que Jesus vivia, em que os pregadores, em que os detentores da lei, aqueles que estavam ensinando, também estavam corrompidos. E é claro que a gente sabe que não é geral. Tem uma igreja que é mais chamada, não vai falar, era uma das igrejas que a gente também ajudava, e ficou na questão da gestão do pastor João Monteiro. Eu pensei que pastor tranquilo, calma, e a igreja no bairro muito grande. Mas a quantidade de gente, de recurso que ia na igreja, não condiz com a igreja que era. Mas por quê? Nenhum daqueles que iam lá, que tinha recurso, queria ir numa igreja grande, porque várias vezes a gente conversava, a gente estava sempre junto, às vezes fazia uma igreja, a gente conversava, dizia que não gostava de ir, por qual motivo que ele não ia? Porque eu tenho dinheiro para chegar lá e vai começar a ficar bajulando, eu quero bajulando. Então, eu prefiro lá, eu não tenho, ninguém sabe que eu vou lá. Na verdade, é mesmo. E é verdade, isso aí. Pastor, um caso real, isso aí. Um caso real. Mas não ia na central, não ia na outra que era maior, demais. Por quê? O que acontece em algumas lideranças corrompidas é isso: a pessoa dá um dízimo alto, tem uma condição financeira, ela é bajulada. E aí ela pode pecar, ela pode estar com erros absurdos, ela não vai ser disciplinada. E aí esse evangelho da oportunidade é um evangelho que não vai ter salvação. Pelo contrário, um abismo chama outro abismo, a pessoa só vai se afundar mais, e quando Jesus voltar, as pessoas não. Porque o evangelho verdadeiro não é pregado. A Bíblia está aí. É só a gente ler.
Tá? Então, a gente vai tratar sobre essas questões. Eu vou mandar para vocês esse slide, tá? A ação pastoral deve ser prioritária, respondendo ao movimento do contexto, assim como Cristo respondeu à sua época. A pastoral contemporânea deve trazer resposta às questões sociológicas, econômicas e políticas, enfrentando problemas como violência, dependência econômica, conflitos sociais, de direitos humanos. A igreja deve estar atenta à responsabilidade social e ao compromisso evangélico de uma vida simples. Tá? Algumas igrejas que você vai, as pessoas estão disputando quem tem o melhor carro. E aí a conversa no corredor da igreja é essa. Gente, as pessoas estão ali para cultuar, para adorar, para servir. E, infelizmente, muitos estão para se aparecer, para se mostrar. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, porque, volta e meia, podem chegar pessoas com esse comportamento aqui na igreja. E a gente vai expulsar a pessoa? Não, a gente vai tratar. A gente vai ajudar a que a pessoa encontre o caminho. Mas a igreja não pode fechar as portas e falar assim, não, você não entra. Não, você não pode vir para cá, não. Então, a gente tem que estar preparado para receber, acolher as pessoas e ajudar a que elas sejam transformadas pelo Evangelho. Aí, quais são os temas que serão abordados? A gente está dividindo isso aqui em 4 unidades. Tá? A unidade 1, a gente vai ver a introdução e critérios básicos para analisar a realidade contemporânea. Nessa introdução, a gente vai dar algumas definições, alguns termos que a gente vai usar aqui ao longo das aulas, vai definir eles, o que eles significam nesse contexto da aula. Tá? Por exemplo, missão. Quando a gente fala de missão, tem um contexto específico para essa matéria. Segundo, as situações contemporâneas a partir de uma perspectiva pastoral. A gente vai aprender a fazer uma análise pastoral de algumas situações contemporâneas. Por exemplo, hoje, juridicamente, já pode fazer uma união estável de 2 homens ou de 2 mulheres. E a igreja precisa se posicionar. Então, por exemplo, chegou um casal de 2 homens ou 2 mulheres da igreja. Aí, não quiseram falar para o pastor, nem para a pastora, falaram com você. Pode acontecer isso? Aqui no Rio das Ostras não tem. Tá? Então, assim, a opção pode acontecer? Pode. E aí, como que a gente lida com isso? Como que a gente trata? Então, assim, não esquecer, a importância dessa matéria não é assim, claro, para o Ministério Pastoral é prescindível, mas também para os outros ministérios poderem ajudar a liderança. Porque às vezes fica tudo nas costas só do pastor e às vezes os problemas nem chegam a eles. E aí, quando o problema não chega a eles, nós temos como ajudar. Como pessoas que fazem parte da igreja, e a igreja é isso, né? Paulo fala, aconselhai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros. E as pessoas, infelizmente, estão esquecendo isso, estão jogando tudo na responsabilidade das costas dos pastores. Mas isso é bíblico. Exortai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros. E é isso, orarmos pelos outros. Isso é bíblico. E para a gente fazer isso, é ideal que a gente faça da forma correta. Vai chegar aqui uma pessoa com uma dificuldade, com um problema de homossexualismo, é o capeta aqui, vamos expulsar o demônio. Não é por aí. Mas tem, né? Tem isso mesmo, entendeu? De vez em quando vem. Vem, né? Normal, é. Elas que são casadas. Uhum. O pai de uma delas é membro aqui, e a outra, o pai é da Igreja Batista de Niterói. Uhum. Elas casaram. Então, assim, ela foi conversar com a mulher. Deixa eu ver, Isso aí. É assim, é isso aí. Agora ela quer vir no campo participar. Ela não chega de mão dada, isso aí. Mas não se expõe. A gente não pode fechar as portas da igreja. Tá? Jesus nunca fez isso. Alguém vai falar assim, mas na Bíblia não está falando de Jesus conversando com ninguém nessa condição. Até porque não tem necessidade de eu falar tudo. Mas você acha que nunca chegou ninguém a falar com Jesus? É um assunto muito importante isso. Eu acho porque a gente conversa muito com elas. Às vezes a gente está sempre na reunião de família delas e a gente está ali. Elas já chegaram para a gente falar. Nós sabemos que daqui a pouco nós vamos estar casados de forma certa. Isso aí. Aí. Já o Espírito Santo trabalhando. Nós sabemos que daqui a pouco isso vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Isso aí. O Espírito Santo trabalhando. E aí tem a questão da carne, tem a questão espiritual, tem a questão emocional, afetiva. Então, são vários fatores. É uma complexidade. Não é só assim, é gay, vamos mudar para fora da igreja.
o cara... Elas mesmo falaram pra gente, Uhum. né? Que tem igreja que aceita ela pelo dízimo que ela Isso aí. só pelo dízimo. Sim. Não, que é. Uhum. Eu não preciso parar de dar o dízimo, já Isso pode aí. ficar feio. É isso aí. Tá? E a igreja ela tem que ajudar, não só isso aqui é só um exemplo, mas outros tipos de problemas também sociais que a gente encontra hoje, que a igreja está aí para ajudar. A gente tem que aprender como a gente pode ajudar. No terceiro capítulo, terceira unidade, a gente vai falar sobre a natureza e função da ideologia. A ideologia, quando a gente fala, quando a gente usa esse termo, a gente pensa mais em questões de ideologias políticas, né? E aqui a gente não vai tratar assim, de questão de ideologia política, mas ideologia como um processo, uma construção de pensamento. Tá? A gente vai falar de algumas ideologias, da importância do ministério ter a sua ideologia. Não só o ministério pastoral, como os demais ministérios. E, por último, a ação pastoral no mundo contemporâneo. Ou seja, como o pastor do século XXI deve agir em meio a esses desafios. É como eu falei para vocês, eu fiz uma adaptação para mostrar também outros ministérios, e como a gente pode ajudar as pessoas e ajudar a igreja a crescer como corpo de Cristo. Tá? Então, vamos começar aqui com alguns conceitos básicos. Vamos lá. Primeiro conceito. Essa aula é muito assim, ela tem muitos textos, mas a gente vai trabalhando com a questão de alguns exemplos que vai ficando mais... Ela não vai usar... Vamos lá. Mas chegou um tempo que saiu uma lei no Congresso que todas as instituições de igrejas têm que casar. Então, se sair essa lei, o pastor vai ter que descumpri-la. Aí vai ser finalizado. Vai ser, finalizado. Hoje a finalidade toda dos pastores não fazer mais casamento na igreja, né? É justamente essa. Se estiver fazendo, passando um casal desse nível... Se surgir a lei que ele é obrigado a fazer... Eu quero que faça, vai ter que fazer. Senão, ou assuma as consequências. Eu, no caso, como pastor, assumiria as consequências. Entendeu? Aí cada pastor vai ter a sua visão, entendeu? Do que faria. Porque, assim, quando é baixado qualquer lei que vai contra os princípios bíblicos, nós estamos desobrigados pela Bíblia a cumpri-la. Tá? Por exemplo, na época da igreja primitiva, tinham as leis romanas e os cristãos eram obrigados a cumpri-las. Mas, por exemplo, quando eles tinham que prestar um culto ao imperador, que era uma lei também, não prestavam. E eram mortos por causa disso. Então, não se assombre, porque se chegar esse tempo, e a gente vê aqui nesse tempo, de terem leis totalmente contrárias ao Evangelho, e vão ter pastores, vão ter líderes presos por questões religiosas, por não cumprirem essas leis. Tá? Só que, em contrapartida, a gente encontra já, talvez aqui no Brasil não tenha chegado ainda, mas igrejas sérias, como, por exemplo, a Igreja Batista, Igreja Metodista, em alguns países, essas igrejas fazem casamentos homoafetivos. Sim. Igrejas sérias. Estou falando da igreja do fundo de quintal, nem da igreja contemporânea. Igrejas sérias, em alguns países, já fazem casamento homoafetivo. Tá? Por conta de lideranças que se deixaram levar. Medo da perseguição, medo de ser mal visto pela sociedade. Uhum. Ela criou, não sei como que ela, São Paulo, criou algum documento, não aceitou essa questão de Europa, não, de fora. É isso aí, mas lá fora já está. Lá fora já está. Criaram um documento aqui. Europa, nos Estados Unidos, já fora já está. Então, assim, vai chegar aqui, inevitável. E quando chegar, a gente tem que estar preparado. E ter a nossa consciência, a nossa posição firme no Evangelho. Então, a gente está falando aqui de uma questão. Agora, tem outras questões também. Por exemplo, não sei se vocês já viram, por exemplo, alguns adolescentes, até crianças, que se vestem como animais. E quer ir para a escola vestido assim, e quer que a escola aceite. Algumas escolas até aceitam. Então, que mundo é esse que a gente está vivendo? E chega alguém na igreja fantasiado de animal e quiser ficar assistindo o culto assim. Também não pode. A mulher estava na porta assim, e joelhada, batendo a mão assim, e
latindo hoje um cachorro, o cachorro vem com todo o caminho dela. Gastei, gente. Ó, eu falei aqui de criança e adolescente porque é o mais comum, mas tem adulto também. Na semana passada, eu uma notícia, parece que ainda tá em processo de lei no Brasil, gente. Assim, absurdo. Que, se essa lei for confirmada, e parece que tudo para ser aprovada, expulsar demônio vai ser crime. Aí. Porque se o Brasil é laico, tem que respeitar todas as religiões, então tem que respeitar um demônio porque ele é satanês, no satanismo. Então não pode sair. Vai ser proibido. Vai ser criminalizado. Receber um documento a respeito disso. Parece que para expulsar, vai ter que assinar um termo para a pessoa assinar. Ela assina, aí depois pode expulsar. Olha só, olha como é que a igreja está sofrendo. Representantes de outra religião. Não, isso aí já dá processo. O cara se sentir ofendido é processo. Isso aí já dá. Se o cara se sentir ofendido em alguma coisa que você falou no púlpito lá, é processo. Isso aí já tem. Tá? E aí, essa disciplina trata justamente dessas questões. Uma outra questão que não sei se o senhor já se deparou com essa, eu e a mãe ficamos vendo essa questão dentro. Tem alguns atores da Globo, família. O que eles fizeram? Eles entraram numa seita, aí não sei que raio de seita é essa, que eles têm relacionamento com os próprios filhos para outra pessoa relacionar com eles. Isso. Os pais e as mães relacionam com os próprios filhos para eles não se relacionarem com a outra pessoa. Só eles. Só relaciona só entre eles. Aí você vê, são coisas mais absurdas que a gente está vendo, que estão acontecendo, e que a igreja tem que estar atenta para essas coisas. A gente não pode se fechar dentro de uma concha e achar que o nosso mundo é aquilo ali. O mundo que a gente vive é isso aí. Eu estava comentando com a pessoa esses dias. É um cumprimento, isso aí. Eu vejo que isso é um absurdo, não. Sim. O cumprimento da palavra, que você falou, nós temos que estar preparados para até essa questão de você não ficar crítico e dar sua vida pelo amor à obra dele. Isso aí. Se ele está preparado ou não, eu não sei se eu estou preparado, mas eu tenho que estar. Tem que estar, é verdade. A gente não... Assim, a tendência não é melhorar, a tendência é piorar. Tá? Por mais que a gente pregue uma mensagem de esperança, uma mensagem de conforto, de consolo, e é bíblico, a gente tem que pregar isso, mas o mundo em si só vai piorar. A igreja não vai mudar o mundo. Não vai. Tá? Mas temos que pregar, alcançar o maior número de pessoas para que o mundo dessas pessoas seja mudado internamente. Mas o sistema, o mundo, vai piorar. É daí para pior. Nunca melhorou desde que eu me converti, tem mais de 30 anos. Só tem que piorar cada dia. Agora, para nós que estamos no Evangelho, é claro que existe uma diferença. Vamos lá, os conceitos básicos. Abordagem crítica. Envolve análise e avaliação rigorosa das práticas, crenças e estruturas existentes. No contexto pastoral, isso significa questionar e refletir sobre a eficácia das tradições e métodos utilizados pela igreja, buscando formas de melhor atender as necessidades da comunidade e responder aos desafios contemporâneos. Por exemplo, será que para a igreja, hoje, você começar um culto na segunda-feira, 8 horas da manhã, com 3 hinos da harpa cristã, mais 2 horas de oração de joelho, mais uma palavra de 1 hora, e acaba meio-dia. Não, mas você sabe que antigamente era assim. O dia inteiro. Então, assim, eu me converti num tempo que ainda tinha essas reuniões.
E aí não tinha músico, era no máximo um pandeiro, uma pessoa batendo toda fora do ritmo, às vezes tinha um violão, às vezes tinha um violão, e a pessoa chegava ali em jejum, 8 horas da manhã, ou 7 horas, e ficava até meio-dia tranquilamente. Normal. A mesma coisa quando tinha vigília. Quando tinha vigília, Vigília, acabava a vigília, já era de manhã cedo. escola dominical, isso aí, Isso não parava não. Tá? Hoje tu fala vigília no sábado, e a igreja que é a escola dominical, obrigado. A escola dominical é no domingo de manhã, cancela. Na matéria já. Aí, ó. Essa matéria é pesada. Eu não pedi, não. Espera, tire, Márcio. Tá? Então, assim, mas o que mudou? Foi a igreja que mudou? Ou a igreja não podia ter mudado? Não, assim, são questões que, às vezes, as lideranças estão aplicando formas antigas que não atendem mais a sociedade de hoje em dia. Naquela sociedade, a grande maioria das mulheres não trabalhava fora. Hoje, a grande maioria trabalha. Então, assim, lá, quando eu estava ficando em casa, quando eu estive metido na Batista. Eu fui no tempo da Batista. Então, lá na Artigo Central. E todo ano tinha um evento de jovens. Ele começava sexta e terminava só sábado, quando dava lá de meia-noite. Era música, você tinha conjunto, tinha solo, fazia. Só que aquilo começava sexta, varava a noite. Já participei de cultos 24 horas. 24 horas de adoração. Culto começava 8 horas da manhã e até 8 horas da manhã do dia. Então, hoje, se você quiser, você vai ter vigília que eu tenho dele. Vigília. O sistema está mudando, agora é mini vigília. E aí, o que a gente tem que prestar atenção? Para não perder a essência. Tá? Por exemplo, os judeus, nas suas festas, até a pastora falou, eram 7 dias de festa. Eles ficavam lá. E a gente não consegue fazer um culto de 2h30, que 2 horas a pessoa está olhando para o relógio já. Pô, o culto acabava 9? Acabou no 9. 9h15, entendeu? E aí a gente tem que estar preparado para atender essa sociedade. De repente, 9h16, acabou lá. Isso aí. É isso aí, murou, não perdeu. Tá? Mas, assim, antigamente a pessoa não se importava. Não se importava mesmo. Eu sei de ir para a igreja e acabava o culto tarde, e quando acabava, a gente ficava lá. Aí, pastor, vamos começar o culto de novo, então começa. Tá? Então, assim, a sociedade ela tem mudado e a igreja precisa acompanhar essa mudança. Então, entendendo o que é aqui a abordagem crítica? É você analisar as situações, as crenças, as estruturas, para quê? Para que tentar entender se os métodos que a igreja usa hoje são eficazes. E não ter medo, não ter receio de abandonar aquilo que é ineficaz. Por exemplo, o evangelismo com o negócio de folhetim. Mas tem ainda. Tem. Agora, é eficaz? Não tanto quanto era antes. Alguém vai se converter? Possivelmente sim, porque Deus trabalha. E a obra é soberana. Mas será que não vai ser mais eficaz fazer um outro tipo de evangelismo? Organizar um outro tipo, um evento, uma festa, ou evangelizar pelas redes sociais, evangelizar de uma outra forma, que não o folhetim? Tá? Então, assim, essa abordagem crítica é isso. Não é pô, caramba, não pode dar folhetim. Mas não é isso que a gente está falando. Está falando que são métodos que, às vezes, não têm tanta eficácia. Então, a gente precisa entender essa sociedade e encontrar outros meios para fazer a mesma coisa. Então, será que, em vez de eu dar um folheto, eu não posso postar no meu stories ou no meu status uma mensagem? Será que essa mensagem que eu postar, sendo a mensagem da parte de Deus, não vai alcançar mais pessoas do que se eu estivesse aí no sol quente dando folhetim? Entendeu? Então, a abordagem crítica é isso. A gente rever os nossos métodos, rever a forma como a gente faz a obra de Deus, para encontrar meios que possam se adaptar melhor à nossa geração, à nossa sociedade.
Para alguns é mais difícil, pessoas de mais idade é mais difícil. Né? É mais difícil. Mas não, a gente fica na cabeça. Não, é sério, gente, ó. É sério, ó. A gente fica na cabeça que o curso devia ser igual antigamente, mas só que não vai ser mais. Não vai ser mais, não. Mas a gente fica na cabeça que assim, naquele tempo era melhor. A gente tinha pessoas mais consagradas, pessoas mais santificadas. As pessoas eram mais temerosas. Só que assim, algumas coisas não vão voltar. E a gente tem que se reinventar, até mesmo com relação ao Evangelho e à obra de Deus, para entender que as abordagens são diferentes, os métodos são diferentes, mas a essência tem que ser a mesma. O que tem acontecido com algumas igrejas é que elas têm perdido a essência. A questão não é se a parede da igreja é preta ou não é preta. A questão é se a música que está cantando na igreja, ela está glorificando a Cristo. Ela está exaltando Jesus como Senhor, como Salvador. Ela está trazendo um arrependimento, conversão, a um autoexame. Ou apenas está dizendo que a pessoa vai vencer. Então, são essas questões que a gente tem que refletir e fazer a abordagem crítica. Não é pecado. Você não vai estar questionando a liderança da igreja, nem questionando o pastor, não. Questionar a sua própria atitude, seu próprio ministério. Será que a forma... meu ministério é educacional. Será que a forma como eu ensino alcança pessoas de todas as idades? Ou será que o meu pensamento é retrógrado? Então, essas coisas eu preciso rever. Será que a aula que eu dou hoje é a mesma aula que eu dava 30 anos, não, 26 anos atrás? Fazer conta. Há 26 anos atrás eu dava aula de teologia. Mas a aula que eu dava não é a mesma de hoje. Se eu der hoje a aula que eu dava 26 anos atrás, não fica ninguém. As pessoas são diferentes, entendeu? Então, assim, a gente perceber essas mudanças e tentar manter a essência, mudando a forma, mas alcançando as pessoas para o Evangelho. Tá? Nunca imaginava um dia, por exemplo, que eu tenho dou aula num polo, no seminário, que fica aqui na região dos Lagos. Só que eu dou aula para eles aqui, daqui mesmo, mas remotamente. A aula não é presencial. Eu dava aula lá de Caxias. A turma lá tem 20 e poucos alunos, mas 2 de Macaé, 3 de Unamar, tem um que é um lugar chamado Varre e Sai, não tem nem fui isso. Tem 2 lá, tem o pastor Hermes e a esposa dele. Varre e Sai. Então tem esse casal de alunos. Varre e Sai. E aí vamos lá, eu dou aula para eles, assim como outros professores. A gente se encontra aqui pela videochamada e a aula foi normal. Nunca eu imaginaria isso há 26 anos atrás. Que um dia eu podia estar dando aula de casa, sozinho, numa tela de computador. Naquela época nem computador tinha. Se tinha, eu não conhecia. Meus trabalhos eram datilografados na época do seminário. A máquina de escrever, só... Oi? Aí eu pegava a máquina de escrever, o professor exigia, não, o trabalho tem que ser acadêmico, não sei o quê. Aí lá vai eu sentar na máquina de escrever. Papel massa, Aí tinha uns que aceitavam o papel massa, que ia datilografado. Então a gente tinha que datilografar o trabalho. Então, assim, hoje eu estou no lugar, dou aula para gente que está em outro lugar, e em breve, com a exposição do seminário aqui, a gente vai atender pessoas que estão fora do Rio de Janeiro. E assim, é a gente adaptar o que a gente faz, sem perder a essência, mas mudando a forma. A gente não pode também demonizar a tecnologia. Isso aí é do diabo. Como muita gente fez ao longo da história da igreja, a tecnologia sempre foi demonizada. E toda tecnologia, quando surge, a princípio é demonizada pela igreja. E como que eles demonizam? Colocando logo uma questão apocalíptica. Por exemplo, quando surgiu a televisão era besta. Se o pessoal pegou aí o surgimento da televisão, a televisão era besta. Diziam que a besta ia dominar as pessoas através da televisão. E aí foram surgindo. Aí veio o código de barra. O código de barra era o quê? A marca da besta. Aí veio o cartão de crédito, o chip. Aí, assim, só que o pessoal viaja. Aí tentam demonizar a questão de tecnologia. Agora é a inteligência artificial, é o tempo que a gente está vendo agora. É a besta, o anticristo, né? IA. E não é. A tecnologia é boa quando bem utilizada, só que ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal.
Assim como você pode pegar uma faca para cortar uma carne e matar uma pessoa. A diferença não está na faca. A mesma faca que corta a carne mata uma pessoa. A diferença está em quem usa. Então, a gente pode usar tecnologia, celular, computador, tablet, para o bem? Pode e deve. Eu tenho um aluno que ele ficou meio chateado quando eu falei com ele que você, na igreja, podia ler a Bíblia no celular ou no tablet, que não tinha problema. Ele ficou muito chateado. Um senhor já. Ele se levantou. Eu não aceito isso. Eu falei, é agora. Na sala de aula tinha pessoas jovens e pessoas de idade. Tem aqui. Até que aqui a pessoa está mais jovem do que de idade. Mas lá eu tenho alunos mais antigos, né? Aí, e o irmão levantou, eu falei, caramba, e agora? Porque convicções, e as pessoas antigas têm suas convicções e dificilmente vão perdê-las. Tá? É uma característica dessa outra geração. Você pode começar, se você tiver avó viva, ou a mãe tiver uma certa idade, as convicções que ela tem, ela não vai largar. Ela pode se converter, pode ir para a igreja. Se ela vê o chinelo virado, ela vai lá para te virar. Vai que ela vai lá para te virar. No espelho, quando você vê. Então, assim, não vai tirar. E aí eu olhei para o irmão e falei, caramba. Falei, então, vamos lá. Por que o senhor acha isso? Não, porque o certo é a Bíblia de papel, porque está escrito, aquele que maneja bem a palavra da verdade. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Quem escreveu isso aí? Foi o apóstolo Paulo. Vai usar o que ele mesmo falou. O apóstolo Paulo escreveu. Né? Procura apresentar-se a Deus como hebreu aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Não é manejar o celular, é manejar a palavra é isso aqui. Eu falei, tá. Mas eu sabia que quando Paulo escreveu isso para Timóteo, não tinha essa Bíblia de papel que a gente tem agora? Ele não, eu falei, não tinha. Era papiro, eram pergaminhos, eram rolos pesadíssimos que nem todo mundo tinha acesso. Quando ele fala de manejar bem a palavra da verdade, é a essência da palavra, e não a maneira como ela está escrita, o papel que ela está impressa. Então vai chegar um tempo que talvez nem exista mais livro de papel. E aí? Vai parar de ler? Não, a gente tem que ir avançando com a tecnologia. Então, você tem a Bíblia no celular, tem a Bíblia no tablet. Mas a pessoa vai abrir o celular e vai ver outras coisas. Vai ver se quiser. Se ela quiser ver a Bíblia, vai ver. Mas aí vai proibir a pessoa de entrar na igreja com o celular? Então, assim, não faz diferença. Sei que pessoas, às vezes, e é difícil a gente se desvencilhar disso, mistificam algumas coisas. Então, por exemplo, pega uma Bíblia, aí a Bíblia caiu no chão. Não pode cair no chão, tem que limpar, passar um paninho, passar um óleo de Egito depois. É um livro. O conteúdo dela que é sagrado. Mas não é o livro em si. Então, por exemplo, teve um cara que fez um vídeo, não estou defendendo ele, está totalmente errado, claro, é uma questão de respeito. O cara urinou em cima da Bíblia. Eu me senti mal quando vi aquilo. Por questão de desrespeito. Mas vamos lá, era o livro. Ele não estava fazendo aquilo em cima da palavra de Deus. Era em cima de um livro que foi impresso na gráfica, que às vezes o dono da gráfica nem crente é. Pode ser até macumbeiro, isso aí. Tá? Então, assim, são as questões. Eu sei que é difícil para a gente. Por exemplo, eu podia pregar levando um tablet, um celular, mas eu levo a Bíblia. Já é um costume meu. E talvez até eu ficar velhinho, eu vou estar com a minha Bíblia de papel ali. Mas para ler e para estudar, eu não uso a Bíblia de papel mais. Não uso. Uso a Bíblia no celular, uso no tablet, no notebook, não uso papel. Por questão de praticidade. Eu não leio só a Bíblia, eu leio a Bíblia e mais 5 livros. Livros esses que é tudo empoeirado lá quando eu abro mais o livro, eu tenho PDF deles. Então, eu abro PDF. Ah, é errado? Não. Está usando a mesma coisa. A essência é a mesma, só mudou a forma. PDF, isso aí. Aí, vamos lá. Então, assim, teoricamente, baseado nisso, não é nem para trazer a apostila para vocês impressa, só que todo mundo quer apostila impressa. Né? Mas por quê? Porque nós ainda somos de uma geração que ainda foi acostumado com isso. Então, não tem problema nenhum, a gente vai trazer a apostila impressa. Mas pode chegar uma época que não tem mais. Está relutando. Assim, o mercado reluta. Não, sim, não tem problema. Agora, por exemplo, se você vê a quantidade de livrarias
de livro físico que fecharam nas últimas décadas, é surreal. Vendedores de livro que fizeram isso a vida toda, tiveram que trocar de profissão, o cara vivia de vender livro. E hoje, assim, a gente já tem um problema crônico no Brasil de que o povo não gosta de ler. Ainda assim, o cara comprava um livro, pelo menos para ter, mesmo que ele não lesse. Comprava um livro, né? Aí agora que os livros são mais digitais do que físicos. Assim, para mim foi muito bom a questão da digitalização, porque o que eu gastava 2, 3, 4 horas para encontrar em livros, eu acho minutos no livro digital. Então, assim, pesquisar o termo, palavra, ir no capítulo que eu quero, para mim melhorou muito. Mas tem gente que prefere desfolhar, gosta da sensação do papel. Parece que é melhor, você que tem melhor que ler. Eu consegui migrar para essa questão do digital com uma certa facilidade. Hoje, são poucos livros. Esse livro aqui não tem digital. Eu não vou escanear também livro. Eu pego e vou ler. Tá? Mas a igreja ela não pode estabelecer, você só tem que ler a Bíblia de papel. Pode, se a pessoa tem a Bíblia no celular, ou no tablet, ou no notebook, é a mesma Bíblia. É o irmão e meu aluno até hoje. Como eu lembro atravessado assim, mas só que não teve argumento. Por quê? De fato, não tem. São meios através do qual a palavra ela é divulgada. Agora, por exemplo, a pessoa que não sabe ler. Hoje já tem a Bíblia em áudio, então a pessoa consegue ouvir. Ela fala ali qual o livro, o capítulo que ela quer, e o aplicativo fala para ela. Então, isso tudo facilitou muito a mensagem do Evangelho. Então, o que é abordagem crítica? Eu pegar tudo que mudou, que está mudando, que vai mudar ainda mais. Quer ver? Teve uma igreja que eles fizeram uma experiência e aí eles colocaram o pastor um avatar. Avatar um bonequinho de computador, igual a Magalu. Igual a Magalu, aquela bonequinha. Então pegaram um avatar de terno e gravata, que era pastor, e aí colocava no telão o pastor, e esse pastor lá no telão, alimentado por uma inteligência artificial, que colocou ali na inteligência artificial várias bíblias de estudo, vários comentários bíblicos, de forma que o pastor, a inteligência artificial, escolhia os sermões que ia pregar, deixou ela livre. E aí, essa igreja foi uma experiência que fizeram, funcionou durante algum tempo para poder saber a satisfação das pessoas. E a maioria das pessoas estava satisfeita. Com a mensagem, com o aconselhamento. É que está troço meio louco, né? Não, eu estava falando para o pastor que estava procurando um curso específico para aquela tipo da estudo e tal. E assim, foi o que me pareceu, eu não encontrei. Apareceram apenas dois. Quando eu comecei a parar, era música criada por IA. Criada por IA, Não, criada, hein? Márcio, para tua loja lá, música na hora. Quanto tempo tem isso? Então, assim, a tecnologia se avançou muito. Teve um cara, sabe o que ele fez? Ele pegou os salmos, colocou os salmos para botar um ritmo e uma melodia, né? Tem? 150 salmos. Tem. Então, assim, aí vamos lá. Aonde está a linha divisória do que a gente deve usar de tecnologia e o que não deve? Vamos lá. A tecnologia nunca vai ter sensibilidade ao Espírito Santo. Não vai. Nunca vai poder ser usada pelo Espírito Santo. A tecnologia não vai ter a sensibilidade humana da emoção. A tecnologia pode simular a emoção, mas ela não sente. Então, esses limites, a gente tem que saber que existem e que, por mais real que pareça, você sabe que tem, por exemplo, pessoas se apaixonando por IA. Você, quer ver? Você pega, quer ver?
Eu acho que tem Tu pega um aplicativo, se você quiser conversar sobre algum assunto, até teológico mesmo. Vou botar aqui, por exemplo. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Posso ajudar hoje? Me fala aí sobre a diferença entre arminianismo e calvinismo. Em resumo, o calvinismo enfatiza muito a soberania de Deus, dizendo que ele escolhe desde o princípio quem será salvo e que a graça de Deus é irresistível para quem ele escolheu. Já o arminianismo foca mais no livre-arbítrio, defendendo que as pessoas têm a capacidade de aceitar ou rejeitar a salvação e que a graça de Deus pode ser resistida. Deu para entender mais ou menos? Quer que eu explique algum ponto específico? Eu queria saber a sua opinião, o que é que você acha? Como sou uma inteligência artificial, eu não tenho opiniões pessoais ou crenças, sabe? Meu papel é te passar as informações sobre as duas correntes para que você possa tirar suas próprias conclusões. Cada uma tem seus argumentos fortes e se baseia em interpretações diferentes da Bíblia. Você gostaria de saber mais sobre algum ponto específico delas? Como inteligência artificial, eu não tenho opiniões pessoais nem crenças, sabe? O que eu faço é te mostrar os diferentes pontos de vista e as informações disponíveis sobre esse assunto. Cada uma dessas correntes tem seus defensores e seus argumentos teológicos. Você gostaria de saber mais? Entendi. Eu estou com uma turma de alunos aqui e eles acharam que você tem uma opinião para me dar. Entendi. É natural que eles queiram saber sobre opiniões, mas reforço que meu papel é apresentar as informações sobre cada uma das visões, de forma ampla. Não gostaram de você, não gostaram, não. Sinto muito que eles não tenham gostado. Meu objetivo é ser útil e passar as informações de forma clara, sem tomar partido. Se eles têm específica sobre o assunto, quiserem que eu explique algum ponto de forma diferente, é só falar. Estou aqui para ajudar. Dá um conselho para eles aí, então, já que não gostaram de você. Um conselho para eles? Que, mesmo quando não gostamos de uma forma de explicar, o importante é continuar buscando conhecimento e tentando entender as diferentes perspectivas. O aprendizado acontece quando estamos abertos a ouvir diferentes visões, mesmo com as quais não concordamos. Que eles continuem curiosos. Querem falar sobre algum outro assunto? Não, só isso, obrigado. Aqui, ó. De nada. Se precisarem de mais alguma coisa, se tiverem boa noite para vocês. A minha filha estava fazendo um trabalho do dia para IADU, e a do WhatsApp, para fazer um resumo do WhatsApp e tal. Aí ela botou assim, de nada, foi divertido de explicar. Aí eu botei, por que você usa o termo divertido se você não sente o que é esse sentimento? Você me pegou. Eu uso o termo divertido como uma forma de expressão, mas você está absolutamente certo. Eu não sinto emoções como diversão ou tédio. Eu apenas uso palavras e expressões para tentar tornar a conversa mais agradável e natural. Uma forma de imitar o jeito humano de falar. Isso aí. Aí sabe o que acontece? Tem pessoas que acabam tendo um relacionamento afetivo e um vínculo emocional, um troço desse. Porque imita uma voz humana, porque às vezes fala o que você quer ouvir, muito inteligente. É isso aí. Tá? Então, assim, é algo do nosso tempo. E é algo que não vai mudar facilmente. E isso tem algumas implicações, por exemplo, quem lembra, só me dar a parte espiritual aqui rapidinho, quem lembra, uma época de alguns filmes de terror antigos, que o demônio entrava na televisão. A televisão ficava tudo piano e o demônio se manifestava através da televisão. Já houve alguns casos, já são relatados alguns casos, de algumas respostas que a inteligência artificial deu, meio sombrias. Ouviu também? Meio sombrias. Meio sombrias, que possivelmente foi influenciada por demônios. Qualquer demônio vai poder usar a inteligência artificial? Não. Mas vão existir, que existem classes de demônios que têm condições de atuar mediante tecnologias.
Já desde a época da televisão. Tá? Tudo que o chat GPT fala é do demônio? Não. É uma ferramenta, gente. É uma ferramenta que você pode usar para estudar, pode te ajudar. Mas é isso aí. Então, assim, para nós, não temos muita familiaridade. Eu até tenho um pouco, porque eu gosto dessas coisas. Mas para quem não tem muita familiaridade, é um meio estranho, assim, ainda. Mas só que daqui para frente, as crianças, a Kézia tem 10 anos, ela sabe fazer um trabalho de pesquisa usando inteligência artificial. Eu ensino ela a fazer. Entendeu? Mas, por exemplo, ó, o Alif vai crescer e, assim, quando a gente tiver a idade dela, ele vai estar muito mais avançado nisso. Vai ser natural. Tá? E aí a igreja tem que estar atenta a essas mudanças. A igreja não pode ficar alienada, assim, como se o mundo de hoje fosse o mesmo mundo que nós crescemos, que nós aprendemos, que nós sempre aprendemos. Vai. Vamos lá, realidade contemporânea. Realidade contemporânea é caracterizada por rápidas mudanças sociais, culturais, econômicas e tecnológicas. Isso inclui a globalização, a diversidade cultural, a digitalização e o aumento das desigualdades sociais. A igreja precisa estar ciente dessas dinâmicas para adaptar suas ações e mensagens de maneira relevante e eficaz. Tá? A análise da realidade exige o que Guinness é um autor, vou passar para você a biografia depois, chama de desencaixe das instituições sociais. Não vivemos mais em comunidades estáveis, mas em uma modernidade radicalizada. Olha a citação do livro dele. Assim, a modernidade é inerentemente globalizante. As práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz das informações renovadas sobre essas próprias práticas. Isso quer dizer o seguinte, aquilo que é aceito hoje como importante ou relevante, amanhã pode não significar nada. Tá? E a maior prova disso são as chamadas trends. Tá? Um assunto que hoje é viralizado, todo mundo fala, todo mundo comenta, amanhã todo mundo já esqueceu e já tem outra trend rolando. Então, a igreja, ela precisa estar atenta, não é que a igreja que tem que acompanhar rede social, até tem, mas a igreja tem que estar atenta a essas mudanças, porque essas mudanças tecnológicas mudam a maneira das pessoas pensar, a maneira delas agirem, a maneira delas enxergarem a própria igreja, a instituição, muda totalmente. E se nós, como igreja, corpo de Cristo, não entendermos essas mudanças, vamos ficar ultrapassados e não vamos atingir as pessoas com a mensagem do Evangelho. A mensagem, apesar de ser atual, porque a mensagem do Evangelho é atual em todos os tempos, mas a forma como ela é transmitida pode estar ultrapassada. A gente tem que estar atento a isso. Tá? Por exemplo, eu sou a favor, coisa pessoal minha, tá? Eu sou a favor de que a pregação dure 50 minutos a 1 hora. Mas, por exemplo, eu fui num treinamento de liderança, uma igreja lá de Goiânia, estão crescendo muito, e a pregação lá na igreja dele é meia hora. E é regra, é meia hora. Meia hora. E tem trazido, estou falando de tem certo e errado nisso não, tá? Eu sou a favor da pregação de 1 hora, que eu acho que 50 minutos a 1 hora é tempo suficiente para você trazer uma mensagem completa que você possa compreender. Mas lá ele falou que é meia hora. Tanto o pastor titular, pastor Jean, tanto o pastor titular, quanto qualquer pastor que prega lá, o relógio está lá na frente, é meia hora. Não pode pegar mais meia hora. E aí, no treinamento, ele deu as justificativas dele para isso. A gente vai trabalhar isso aqui também mais para frente. Tá? E deu as justificativas dele. Então, uma pregação de meia hora vai alcançar tanto quanto a pregação de 1 hora? Vai alcançar mais? Vai alcançar menos? Então, sim, aquela da abordagem crítica é um dos assuntos que a gente vai avaliar aqui mais tarde, na outra aula. Vai analisar. Depende. Então, essa análise da realidade, ela depende disso aí. A gente tem que perceber que as instituições sociais, não só a igreja, mas outras instituições também, elas têm uma dificuldade muito grande de acompanhar essas mudanças.
As igrejas normalmente são rígidas. Quer ver, por exemplo, a questão de vestimenta, que a gente estava falando aqui antes. Quanto tempo demorou, por exemplo, para a denominação Assembleia de Deus tirar ou aceitar uma irmã usar calça comprida? Quanto tempo demorou? E ainda tem algumas antigas ali que não aceitam. Mas se você vê, olha assim, ó, a questão da resistência da instituição. Não é a Bíblia, não é, às vezes, uma pessoa, é a resistência institucional. Tá? A Igreja Católica não permite que os padres se casem. Já tem um Papa que falou que o padre podia casar, mas olha a resistência da própria instituição de aceitar essa mudança. Então, assim, nós, enquanto instituição, temos também o nosso conceito, temos também o nosso padrão, ainda que esse padrão que nós temos hoje não seja o padrão de 20, 30 anos atrás, mas esse padrão não vai se manter. Não vai. Porque a sociedade muda muito rápido. E a gente tem que estar atento a essas mudanças para que possamos trazer uma mensagem eficaz e relevante para a nossa geração. Senão, a gente vai ficando para trás. Um intervalozinho, 8h45. Hoje ninguém trouxe café, né? No dia da prova tinha café, tinha bolo, tinha biscoito. Vamos dar um negócio que pega o vestido numa água e um pouquinho de volta. Vamos lá, então. Continuando a questão dos conceitos, ou das definições de conceitos que a gente vai usar. Tá? Quando a gente usar o termo pastoral, vai usar muito esse termo, até porque o nome da disciplina é pastoral e o mundo contemporâneo. O que a gente quer dizer quando a gente usa esse termo aqui nessa aula? A pastoral refere-se ao cuidado e à orientação espiritual oferecida pelos líderes religiosos de sua comunidade. Envolve pregação, ensino, aconselhamento e intervenção em crises, sempre com o objetivo de apoiar os fiéis em sua caminhada de fé, em sua vida cotidiana. Pensando nisso, esse termo pastoral é aplicado apenas ao pastor ou a qualquer pessoa da igreja que tenha no coração o cuidado com outra pessoa ou um ministério específico? Qualquer pessoa. Tá? Inclusive, existem muitas pessoas, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso, não nessa matéria, mas que a gente fala da questão da diferença entre o chamado, o ministério, o cargo e a função. São 4 coisas diferentes. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem um chamado pastoral, mas ela não tem nem o cargo nem a função. Mas o ministério dela é aquele ali. E ela não precisa do cargo nem da função para exercer. Né? Então, assim... E às vezes a pessoa tem o título, tem a função, tem o cargo, mas não tem o chamado. E aí? Então, é uma matéria muito boa, que ajuda a gente a chamar, a matéria chamada Formação e Liderança Espiritual. Ela é boa nesse sentido, a gente assim, conseguir também redescobrir ou descobrir alguns dons, alguns talentos e algumas questões que você usa na obra. Sim, talvez seja a próxima matéria. Vamos ver. Eu só tenho que olhar se o pessoal fez. Missão. A missão é o mandato da igreja de proclamar o evangelho e servir ao próximo. Envolve evangelização, obra de caridade e justiça social. A missão deve ser contextualizada para responder às necessidades específicas de cada comunidade, mantendo a essência da mensagem cristã. Então, se a gente entender missão com essa abrangência, missão não vai ser só, por exemplo, você mandar um missionário para um outro estado, para outro país. Missão não é só o que o camarada está fazendo lá na África, ou na Angola, ou em outro lugar. Apesar de que os missionários agora não querem muito esses lugares, não. Né? Missionários agora do século XXI querem ir para os Estados Unidos, querem ir para a Europa. Eu conheço um monte de missionário aí que Dubai, eles aí em Dubai. A missão aqui é algo que não é diferente. A missão não é essencialmente a atividade do missionário. A missão é a obrigação da igreja. Então, toda a igreja precisa estar envolvida nessa missão. E não apenas o missionário. Porque depois que a igreja, ela absorveu o uso desse termo missionário, aí parece que só quem deve fazer isso aqui é o missionário.
né? Tem algumas denominações evangélicas que têm até o título, não tem? Assim, por exemplo, algumas igrejas, elas ordenam mulheres ao ministério, que é pastora, uma pastora ordenada. Algumas igrejas não ordenam mulheres. Aí dão um cargo de missionária. Não tem isso aí, tá vendo? Então, aí, no contexto da nossa matéria aqui, missão vai ser isso aqui, ó. Envolve evangelismo, obra de caridade, justiça social, todo o trabalho feito dentro do evangelho é missão. A pastoral não é apenas interna, ou seja, dentro da igreja, mas uma resposta à liquidez social. Se a sociedade é fluida, a missão deve ser sólida em seus valores, mais adaptável em suas formas. A gente está falando desde o início da aula. As formas podem ser adaptadas, mas a essência não pode mudar. Tá? Se a sociedade que nós vivemos, Sigmund Bauer falou que chamou essa sociedade de sociedade líquida, a igreja precisa ser sólida. Precisa ser uma estrutura que, ainda que tenha tido a sua forma adaptada para essa sociedade, mas precisa ser um lugar onde as pessoas possam encontrar uma segurança. Por quê? Na sociedade, ela não encontra essa segurança. Às vezes, na família, as pessoas não encontram essa segurança. É triste, mas é uma realidade. A grande maioria das famílias, e muitas dessas famílias estão na igreja também, não são funcionais, biblicamente. E muitas delas estão também na igreja. Então, a igreja precisa ser esse lugar de solidez, de estrutura que não muda a sua essência, para que as pessoas sejam amparadas. Tá? Quando as pessoas não estão na igreja, fazem parte da igreja, mas, por exemplo, são filhos de pais separados, são filhos que foram criados por vó, são pessoas que vivem em lares onde, às vezes, o pai e a mãe é da igreja, mas eles são crentes apenas na igreja. Então, por mais que isso pareça, não existe não. Existe, as pessoas estão na igreja. Às vezes nós sabemos que elas são, às vezes não sabemos. E aí essas pessoas que não têm uma estrutura familiar sólida, encontram na igreja essa solidez. Então nós, como igreja, precisamos lutar para manter a igreja esse lugar de refúgio, de descanso, de fundamentos. No plano espiritual, para receber esse tipo de pessoas. Alguns anos atrás, conheci um jovem de 18 anos, um rapaz, e ele era de grupo de surdos. Então, ele tinha, se olhava para esse cara, é garota dele. E aí, conversando com a líder deles, que era professora dos livros e tal, conversando, eu falei, esse cara tal, falei para ele, tá? E aí ela falou, não é, disse, pior que não é. Ela falou assim, parece realmente, por quê? A limitação da fala, né, obviamente, já marginaliza a gente da sociedade, né, em geral. E o pior é que foi criado numa casa onde era a avó, a mãe e as tias. Esse foi só mulheres. Porque nem aparecia masculino. Então, não tinha esse masculino. Então, então assim, esses jovens, de repente chega na igreja, todo jeito feminado. E aí você vai tratar a gente porque eu tratar como homossexual, não é. Às vezes não é. Mas homossexual. É uma coisa que ele vem, né? Ele precisa entender para separar uma coisa ou outra. Né? Não endemonizar o garoto, enfim. E o cara já é discriminado lá fora, mas chegar aqui dentro da. Tem uma pessoa que sempre serviço com a gente de uniforme de colégio e de igreja. Susto. O rapaz do cara é muito, parece muito discriminado. Eu diria cristão, né, cara? Cristão, camarada. Muita coisa na igreja lá. Uma história que a gente fala, a gente se veste, cara, me dá uma não. Mas a gente não sabe. Qual história? A gente acaba olhando o cara e rotulando a pessoa. Então, não é nada daquilo. Porque a gente não sabe verdadeiramente quem é. Quer ver? Tem um pastor amigo meu também, que ele veio do Candomblé. Ele ainda era. Sim, vou ver. Assim que ele foi pegar no outro jogo, né? Eu olhei assim, mas eu percebi que ele tinha uma deficiência dele. Aí eu olhei, eu admiti, pega pra caramba, não sei o que, eu fui na creche, na palavra. Primeiro, eu disponibilizei, porque eu olhei para isso, eu falei, que a gente faz. E aí, quando eu vi,
Aí daqui a pouco o garoto foi com o testemunho dele sobre isso, porque desde pequeno, né, ele foi, tinha sido estudado, foi ensinado que ele era gay. E ele falou, eu acreditei, comecei a acreditar. E acontece com muita gente, né? Ele foi criado também com. Várias mulheres, são mulheres, sem referência masculina. Não, dá uma distorção, porque assim, Deus criou as coisas perfeitas. Então, assim, a família que Deus criou é pai, mãe e filhos. O menino vai ter referência do pai, a menina vai ter referência da mãe. Teve um estudo só falando de observação minha, tá? Que foi baseado em um critério científico ou acadêmico. Mas eu creio que é uma verdade absoluta isso. Para mim é uma verdade. É só você reparar o movimento feminista. Quando ele começou por cá. A maioria das crianças, os meninos que nasceram desse período para cá, a maioria não, mas alguns deles, tem um jeito feminado, não tem nada a ver com o homossexualismo. Exatamente por causa disso. O movimento feminista trouxe muita coisa, trouxe muita coisa ruim também. Inclusive separações, outra coisa. Porque antigamente, no movimento feminista, as mulheres mesmo iniciativa acabavam meio que mantendo o casamento, porque é uma questão religiosa, da igreja católica e tal, protestantes também e tal. Enfim, ainda tinha. Então, dali para cá, né, a maioria dos divórcios tem sido daí, do movimento feminista para cá. Então, você vê a transação sem referência ao choque. E daí causa essas distorções. E aí o diabo se aproveita desse Uma desconstrução do masculino, né? Como se fosse errado a forma do homem se posicionar na sociedade. Tanto que a gente vê assim, jovens influentes hoje que se vestem de forma muito feminina, trazendo aquilo ali como sendo algo. Tá gravando. Sendo algo, assim, puramente cultural de, eu posso me vestir da forma que quiser e continuar sendo homem. Mas até onde isso não fere realmente uma construção, assim, de pessoas saudáveis. Sim, sadias, logicamente. Um salão também que eu falei da treinamento lá, o rapaz trouxe tudo um filme que está aí, repercutindo muito. Máquinas de Guerra. Os camaradas são muito bravão da guerra. Então, eu falando, pô, esse pessoal é muito hétero. E tá levantando uma bola porque são muito homens. Porque a sociedade já está muito para fora a respeito disso. Já está vendo que o que é para ser homem mesmo já está sendo banalizado. Então, isso não, mas são planos de diabo. A desconstrução do referencial masculino é um plano de Satanás. Que atinge tanto o menino quanto a menina. Atinge dois. É um menino. Tem 11 anos. Essa semana ele chegou em casa e falou: olha, aí eu sou heterotop. É o quê? Heterotop, você é heterotop. Aí eu falei: o quê? Eu sou heterotop? Eu falei: o que você entende de heterotop? Aí ele: não, porque eu sou um pouco assim, né? Entendeu? Menina, menina. Aí eu falei: entendi. Você é um pouco heterotop, mas tá tudo certo você ser heterotop, porque realmente você é um menino, né? Então você tá no seu lugar de menino, e tá tudo bem por isso. E hoje a escola, né, provavelmente também traz isso. Como ele realmente, eu não falo isso para ele, mas ele é extremamente machista. E ele não foi criado no lar evangélico, mas a gente, né, segue os princípios tradicionais, né? E aí ele é um menino, né, coisas de menino, ele não bota uma blusa que seja rosa, que for, você não tem essa opção, que tenha flor, nada disso. Ele leva realmente. Mas eu não ensinei, não. Eu gostei, é o estilo que ele, né, se identifica. E aí, mas provavelmente na escola, porque ele, da onde que ele veio tirando isso? Então, tipo, julgando já, estamos condenando, de certa forma, quem é top, né, muito machista, né, e aí eu falei: gente, olha como é que são as coisas, né, a gente realmente tem que ter muito cuidado em relação a isso. As crianças são influenciadas, elas hoje em dia, né, estão sendo influenciadas diretamente na educação. E aí elas levam isso dentro de casa e a gente fica meio assim. E aí eles acabam sendo apontados ou até sendo discriminados mesmo. Discriminados, né? Porque eles têm esse tipo de comportamento. E a tendência é piorar. Estou errado, isso aí, a tendência é piorar. A pastoral não é apenas interna, dentro da igreja.
mais uma resposta ali que deixa. Vamos seguir. Uma citação de Bauman. A vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante. A ação pastoral, portanto, é o cuidado que oferece a presença e permanência em meio à impermanência. Daqui a pouco a gente vai entrar mais um pouquinho nessa questão do mundo líquido. Vou explicar melhor. Ação pastoral. Ação pastoral é a prática concreta. Isso aqui a gente está dando só alguns conceitos de definição, tá? É a prática concreta da pastoral, incluindo todas as atividades realizadas pelos líderes religiosos para cuidar de sua comunidade. Isso pode incluir visitas domiciliares, celebrações litúrgicas, grupo de estudo, programa de assistência social e muito mais. Então, pensando nessa definição de ação pastoral, se você, por exemplo, lidera uma célula, aquilo é uma ação pastoral. Ainda que você não seja pastor. Se você, por exemplo, cuida da questão social, de arrecadar alimento, dividir esse alimento, apesar de você não ser um pastor, essa é uma ação pastoral. Tá? Então, isso vai ser abrangido aqui no nosso estudo. O termo mundo pode se referir tanto ao planeta Terra, quanto à sociedade humana como um todo. No contexto religioso, muitas vezes é usado para falar da esfera secular e das influências que podem afastar as pessoas da fé. A igreja é chamada a atuar no mundo, mas sem se conformar aos valores contrários ao evangelho. Tá? Nós que a gente não trouxe aqui uma abordagem muito bíblica, estamos trazendo apenas o conceito. Porque, biblicamente, você vai encontrar a palavra mundo com vários significados, correto? Quando ela fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Falando de quê? A humanidade. Tá? Quando fala que Deus criou pela sua palavra, Deus criou o mundo. Que eles falam até os mundos. Planeta, mundo cosmológico. Quando João, na sua epístola, fala assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Sistema. Correto? Então, às vezes, a mesma palavra tem vários significados. Aí, para entender o significado, a gente tem que ver o contexto. De que tipo de mundo está sendo falado ali. No grego é um pouco mais fácil, porque existem várias palavras gregas. Então é mais fácil. Só que, por exemplo, cosmos é mundo. Então, se você ler no grego cosmos, você sabe que mundo é. Aion também é mundo. Então, se você vê aquele mundo ali, já sabe que mundo é. Mas na nossa língua portuguesa, é todo mundo. Não tem distinção. O contexto que vai te dar a ideia do que é. O mundo aqui é lido como um sistema de valores que ignora o sagrado. O secularismo não é a ausência de religião, mas a sua marginalização para o campo privado. Lipovetsky diz o seguinte, a era do vazio é aquela em que a indiferença cresce e o sentido define. Um livro intitulado A Era do Vazio. A gente vai evitar de trazer muitas citações e muitos livros de fora do contexto ou de fora da parte bíblica, para não trazer também muito conteúdo e não conseguir dar conta. Então, a gente vai ficar na matéria com algumas citações e alguns resumos de livros, tá? Para a gente ter uma ideia do que o autor pensa, do que ele escreve e como isso pode contribuir para o nosso crescimento. Tá? Porque, assim, esses autores aqui não são cristãos. Tá? Não são cristãos. Mas são pessoas que tiveram uma visão de mundo bem aprimorada e eu creio que Deus deu a eles um dom de conseguir perceber a realidade e transcrevê-la em palavras. Isso é um dom. E todo dom vem de Deus. Ainda que eles não sejam crentes, mas são pessoas que foram usadas para poder trazer um esclarecimento e que a igreja deve também se apropriar disso como um fenômeno sociológico ou filosófico e se apropriar e usar para compreender melhor as coisas. Tá? Assim, infelizmente, não é mais o tempo, sim. Acho que esse tempo, na verdade, nunca existiu, mas na cabeça de alguns existiu. A igreja só pode ler a Bíblia. Não, o nosso manual e regra de fé e prática é a Bíblia. Mas nós podemos ler qualquer coisa. Tá? Paulo, por exemplo, ele tinha um conhecimento muito profundo de filosofia grega. Tanto que ele discute filosofia com os epicureus e estoicos. São duas classes de filósofos diferentes. Ele consegue discutir com eles porque ele entendia do que eles estavam falando. Paulo prega no Areópago para os gregos e ele fala dos deuses da mitologia grega.
Então, assim, o cristão hoje, ele é mais do que nunca tem necessidade de expandir sua mente para compreender também a respeito de fenômenos sociais, filósofos. Isso vai nos ajudar a compreender melhor o evangelho e servir melhor a Deus. Tá? Eu sei que durante muito tempo você foi demonizado pela igreja. A própria igreja evangélica sempre demonizou. Não, que não pode ler isso não, porque tu vai se desviar, vai se desconverter. Eu acho que quem se converteu de fato a Cristo não vai se desconverter por causa da leitura de um livro. Tá? Eu, por exemplo, já li vários livros apócrifos. Cada um com uma mensagem mais absurda que a outra. Isso aí não mudou em nada a minha fé. Tá? Eu leio alguns autores não cristãos. A minha esposa, na época, até ficou meio chateada, que tinha uma época que quis jornal impresso. Aí, naquele jornal impresso, era jornal, o dia, era o Extra. Tava dando assim, tu comprava o jornal, aí pagava mais uma mixaria, assim, R$10, R$12, e ganhava um livro de Paulo Coelho. Paulo Coelho é um escritor brasileiro. E ganhava um livro de Paulo Coelho. Aí eu comprei a coleção toda que eles estavam dando lá, 12 livros. Aí eu comprei os 12 livros, um por semana. Se eu comprava o livro, eu lia no mesmo dia, que eu lia rápido. O livro era pouquinho, 120 páginas, aí eu pegava o livro no mesmo dia. Aí... Aí a minha primeira esposa, tu tá lendo esse livro de bruxo, não sei o que. Tem alquimista, as valquírias, é legal. Mas tem história bíblica da Bíblia. O livro Monte 5 fala da história de Elias. Então, assim, mas o cara é místico. Mas não é por isso que os escritos dele são ruins. As histórias que ele conta no livro são, sim, inteligentíssimas. Então, é proibido ler? Não. O apóstolo Paulo mesmo falou que nós temos que ouvir tudo e reter aquilo que é bom. Aquilo que é bom a gente retém, aquilo que não é. Tá olhando? É o quê? Livro de São Cipriano? Já li também. Já li o livro de São Cipriano? Forte. Eu ganhei um desse que eu era adolescente, eu estava saindo antes para adolescente. Que a professora vai ler na aula, mas... Mas eu li quando não era crente, gente. Peraí. Eu não era crente. Não era crente. Eu li quando não era crente. Então, assim, é claro que a gente não vai ler qualquer coisa, mas também não é pecado a gente ler outra coisa. Senão, por exemplo, também na psicologia. Então, assim, Paulo Freire, Vygotsky, tu lê um montão de coisa ali absurda. Que é a ideia dos caras. Tá? Então, a gente pode ler qualquer coisa, mas a gente deve filtrar aquilo que a gente lê. Claro, e reter aquilo que é bom. Vamos lá. Modernização. Então, entendeu o que é a questão do mundo? Quando fala mundo, é um sistema de coisas. Tá? Modernização. Modernização é o processo de transformação de uma sociedade de um estado tradicional ou agrário para um estado moderno e industrializado. Isso inclui avanços tecnológicos, mudanças sociais e culturais e novos padrões de vida. A igreja precisa entender esse processo para oferecer respostas relevantes e significativas. A gente vai enfrentar... A gente passou por algumas revoluções tecnológicas. Né? A gente passou pela Revolução Industrial, onde muitas pessoas ficaram desempregadas, porque as máquinas começaram a fazer aquilo que as pessoas faziam manualmente. A gente passou por uma revolução tecnológica muito grande, quando os computadores, que antes eram limitados apenas a grandes empresas, como o Exército, foram criados ou passaram a servir para uso doméstico. Então, foi uma outra revolução. Quando inventaram computadores que podiam ser usados em casa. Antes ninguém imaginava que isso podia ser feito. E aí, depois, a internet. Quem pegou o começo da internet aqui? Quase todo mundo, né? Começo da internet. A internet discada, bonita. Ficar meia hora para carregar uma página. E aí a gente tem hoje uma outra revolução acontecendo, que é a inteligência artificial. Vai chegar o tempo em que
muitos processos mecanizados que o ser humano ainda faz vão ser tudo delegados para IA. Muita gente vai perder emprego. Vai perder emprego. Ó, trabalhos burocráticos, administrativos, contábeis, financeiros. Uma empresa que hoje, por exemplo, ela tem 4 funcionários trabalhando com agendamento. Uma clínica, por exemplo. Uma clínica com muito movimento, tem 4 funcionários que fazem um agendamento. O que ele faz? Ele pega o nome da pessoa, pega o número do plano de saúde, ele abre a agenda, vê para que dia tem vaga para aquele médico, e qual horário, retorna para a pessoa, fala o dia e o horário, ela vê se vai poder fazer naquele dia consulta ou não, e esse processo leva aí em torno de meia hora. A IA faz isso em minutos, segundos, talvez. E aí, para o empresário, o dono da clínica, é melhor ele pagar um software para fazer o atendimento de 10 pessoas em um tempo muito mais rápido, e os clientes vão ficar muito mais satisfeitos do que ele contratar atendente, para ficar marcando a agenda. Isso é só um exemplo. Em outras áreas, vai acontecer a mesma coisa. E isso aí não tem como voltar. Não tem como. Não tem como. O que foi? O que foi, Tati? Um design que gastava, às vezes, horas e horas e horas para criar um desenho, tá? Horas e horas para criar um desenho no CorelDRAW, a IA faz em segundos, no máximo 2 minutos. Basta você colocar o prompt, ele já vai te dar. Um vídeo que você gastava horas e horas para editar, a IA edita em segundos. Então, assim, não tem como voltar, isso não vai voltar atrás. Pessoal que é jovem, pessoal que é mais jovem, já está no mercado, vê se o que ele faz tem como ser adaptado para ele mesmo aprender a utilizar, ou vai ficar para trás. Não tem jeito. Então, quando a gente fala de modernização, a gente está falando disso. O mundo vai se modernizando. Tá? Na minha época, o que as empresas exigiam era o curso de datilografia. Eu fiz 14 anos de idade. E aí, quando eu ia procurar emprego, qual era o requisito? 2º grau completo, nem ensino médio. 2º grau completo, curso de datilografia e um cursozinho de escritório. Era o curso que as pessoas tinham que ter. Hoje, quem tem isso não faz nada mais. Não, para dizer que não faz nada, eu ganhei com isso, porque eu digito muito rápido, mais rápido do que 90% do pessoal aí, por causa do curso de datilografia. O ASDFGKS é o mesmo. Então, não se me ajudou nisso. Mas, para a questão de trabalho, não serve para nada mais. Tá? Dependendo do computador, vai digita, mas tudo é mouse mesmo. Mouse. Meu pai era torneiro mecânico, e na época que os tornos começaram a ser eletrônicos, ele perdeu o emprego. E nunca mais ele conseguiu ser colocado no mercado de trabalho. Ele trabalhava com torno manual. Quando o torno tornou-se eletrônico, dependia de um programador só. Não precisava de ninguém para ficar ali mudando aquele troço. Então, assim, pensa no que você faz, quem está no começo ainda. Não pode ser substituído. A maioria pode. Ficou com medo agora? Então... Não sei, mas, assim, um dia, só, eu confiaria num escritório, num consultório que não tivesse ninguém, eu só abrir a boca e os robôs controlados por IA ir lá e fazer. Eu confiaria. No futuro, é claro que não é para agora isso. Mas que vai chegar, vai. Para que vai precisar de um dentista? Operação. A gente tem operação hoje, feita remotamente. Tu acha quanto tempo vai demorar para eles pegarem a operação que o cara faz remotamente ser feita por inteligência artificial? Não vai demorar. Então, é claro que isso não é coisa para acontecer ano que vem, daqui a 2 anos, mas é coisa para o futuro. Que a gente tem que pensar que essa modernização ela interfere em todas as áreas. Então, qual é a ideia de alguns multimilionários, como, por exemplo, Elon Musk, como o cara da Apple. Já foi.
Qual a ideia desses camaradas? A ideia deles é o seguinte: eles acreditam, e eles estão ligados diretamente à tecnologia. Eles acreditam que chegará um tempo que os grandes milionários terão que se aliar aos governos. Vê se não tem uma coisa que te lembra alguma coisa dele. Tá? Isso aí tem gravado. Isso aí tem entrevista do... Não, Bill Gates não, do próprio Elon Musk. Que vai chegar um tempo, que aí isso é inevitável, não tem como voltar atrás, de que os governos associados a esses grandes empresários terão que estabelecer uma renda mínima para esses cidadãos que perderem seus empregos. Já viu? Senão vai ser um caos. Vai ser um caos. Que para eles também não é interessante. Mas então, aí ó, pensa, o governo, junto com esses grandes empresários que detêm o dinheiro, estabelece essa renda mínima, mas você acha que o governo vai te dar uma renda mínima totalmente de graça? Você vai ter que se sujeitar a algumas regras. E daí pode surgir um domínio semelhante ao domínio do anticristo que a gente vê lá no Apocalipse. Vai acontecer amanhã? Não. Mas está bem perto. Está na linha do tempo, no caminho. Tá? Por quê? As pessoas... Se você ficou sem trabalho, sem emprego, sem conseguir se recolocar no mercado, tá? Assim, para alguns, não vão aprender nunca, porque quem está novo é mais fácil. Até para mim ainda está fácil. Mas para quem, de repente, não está tão acostumado a mexer com a tecnologia, a pessoa, às vezes, tem dificuldade de mandar um PDF. É a coisa mais básica do básico. Pegar um PDF e enviar para alguém. Tem gente que tem dificuldade. Né? E gente nova, não falando de gente velha, não. Hein? Não é? Gente nova. Tem dificuldade, assim, para mim é absurdo. Eu falo, gente, eu tenho professores lá no seminário, no outro seminário que eu trabalho, o cara não sabe ligar um projetor, abrir uma videochamada no Google Meet, pegar o link do Google Meet, colocar no grupo do WhatsApp e começar a sua aula. Não sabe. Aí eu pago uma secretária, que é uma secretária lá que faz isso. E assim, mais novos que eu. Falando de pessoal caquético, não. Aí... Não, posso dar, as contas são lá. Tá, gente, pessoa quer pouco. Aí... Não. Eu gostei. Eu fui pagar a menina para ir lá. Aí, o que vai acontecer? Aí, não, pasme. Eu cheguei para dar aula sexta-feira passada. Eu cheguei no seminário cedo. Cheguei lá às 5 horas, mas resolvendo um monte de coisa, subi já era 7h10. Aí eu falei... Aí peguei o pessoal mais jovem. Falei, irmã, a senhora pode ligar para mim aqui? Que eu vou ter que ir lá embaixo de novo para pegar um negócio? Ih, pastor, não sei não. Ligar um projetor, um negócio para você enfiar uma tomada ali, um plug na tomada e ligar o cabo HDMI aqui. E não, pastor, não sei ligar isso não. Um projetor. Que já é uma coisa antiga. Projetor, eu uso projetor desde... Acho que 2005, 2010 tinha projetor. Assim, e a pessoa não sabe ligar. E aí? Aqui não, aqui eu sei que todo mundo domina essas coisas. Mas eu tô dando esse. Não, estou dando assim, um exemplo de uma coisa simples, assim, o que aconteceu. Aí eu comecei com os mais jovens, fui pedindo, para ninguém passar vergonha. Eu perguntei, gente, alguém sabe ligar isso aqui? Não. Sério. Tinha 18 pessoas na sala. Mas, gente, professor, Hã? eu nunca nem mexi no projeto também, não. Claro que eu ia falar, pega aí. Vou botar aqui que eu vou dar do meu jeito. Tá, mas não, a pessoa não é obrigada a saber. Então, só vai ser um troço que está ali na frente deles toda semana. Todo dia, aliás. Tá? Aula segunda, terça, quinta e sexta. Vê a pessoa ligar todo dia o negócio ali. Não é uma coisa que eles nunca viram. Não vai chegar aqui com uma máquina misteriosa. Gente, um troço que eles estão vendo todo dia. Todo dia a menina vai lá, liga o projetor, abre o Google Meet, inicia a chamada. Assim, é difícil. Aí nem o professor consegue fazer e nem os próprios alunos.
Então, olha, assim, olha que mundo, que sociedade que a gente está vivendo. E também tem aquela questão assim, né? Se não me interessa... Tem isso também, claro. Né? Se aquilo não é importante para mim, eu não me interesso. Tem isso, é. Então, na verdade, eu acho que entra nessa... Não, tem que ser isso também. Mas para um professor tinha que saber. Ele Não. ajuda mais, mas eu acho que... Não, não, imagina se eu chegasse aqui e falasse assim, pô, Julinho, liga aqui o computador. O cara não sabe ligar o computador, o notebook. Assim, lá, esse notebook que é meu, lá a instituição tem 3 notebooks que é da instituição. Aí, assim, só o cara ligar, apertar o botão e ligar, o cara não sabe como é que liga. Não sabe conectar a internet. É sério, gente. Parece que é uma piada, né? O cara não sabe ligar o notebook, entrar no ícone e conectar a internet, não sabe. Estou falando de 30 anos atrás, eu não estou falando de sexta-feira passada. Para você ter uma noção. E aí, onde que vão ficar as pessoas? Quando tudo depender disso. Não, quando tudo depender disso. Aí, será que está longe esse tempo? Ó, então, modernização são esses processos pelos quais a sociedade passa. Tá? Desde a primeira revolução industrial, na verdade, desde a idade dos metais, desde... É por isso que tem pessoas que não querem dinheiro, querem mais papel. O mídia do trabalho tem que acabar muito tempo. Vai acabar. Tem que acabar para mim. Vai acabar. Vai acabar. As pessoas são presas a coisa de papel. Mas existem pessoas, por exemplo, o sogro, ele não faz Pix, não trabalha no cartão, só dinheiro. Não, só dinheiro. Sandrinha? Fala que vai pagar aqui, vou pagar aqui. Não, ela foi desesperada, como se não existisse dinheiro, entendeu? Só existe se eu tiver bem. Tem que ir no banco pegar. E não são pessoas tão velhas, tá? Ó, e não são pessoas tão velhas. Ó, a Kézia tem 10 anos, Kézia tem conta, ela tem Pix, ela tem cartão, ela paga as coisas do cartão, as coisas dela na rua que ela compra. Aí pode. Uma criança faz isso. Você viu que ela teve lá em casa, mandou para mim o boleto que eu vou ter que pagar. Quem? Eu vou acompanhar, eu um boleto ali. Caramba. É isso, sabia? Aí, Negócio. não precisa. Não, meu sogro, ele não paga conta com QR Code, não. Tem que pegar o boleto, ir na casa lotérica e levar o dinheiro e pagar lá. Então, assim, a modernização, ela acontece e, às vezes, a sociedade, uma parte dela, não acompanha. Não acompanha. Agora, o que isso tem a ver com a igreja? Tudo. Tudo. A igreja ela tem que ter lá o QR Code para a pessoa fazer o Pix, mas ela ainda tem que ter salvo a pessoa que não tem Pix levar para botar o ferro dentro. E algumas igrejas têm que ter máquina de cartão, aqui não sei se tem. Tá não. Mas isso aí já tem, quer ver? Em 2000 e... Fala se parece que é, sou velho, né? Em 2017, já tinha igreja com máquina de cartão. Não, mais agora. Tão velho, eu acho que não gosto muito sendo esquisito, né? Tem uma máquina de cartão para você ofertar. Existe essa resistência ainda nossa. Mas a modernidade. Não, mas é engraçado. Vou falar para o pastor colocar o Pix parcelado. Ó, vamos lá. Gente, parcelar dízimo é pecado, sabe? Tu recebeu. Aí vai dar 3%. Pode ser feito e Vai dar 3%, fez? Vamos lá. Secularismo. Secularismo é a separação entre a religião
e outras esferas da vida, como política, educação e ciência. É um fenômeno crescente nas sociedades contemporâneas, onde a religião tende a ser vista como uma escolha pessoal e não uma influência pública dominante. A igreja deve encontrar maneiras de dialogar com o mundo secularizado sem comprometer os seus princípios. Então, o mundo, sociedade que a gente vive, é secularizado. Inclusive, o próprio Estado é laico. No nosso contexto aqui. Em alguns lugares, não. Em alguns lugares, a religião e o Estado são juntos. Tá? Alguns países islâmicos. Agora, aqui não. Aqui o Estado é laico. Nem tanto, mas é. Teoricamente o Estado é laico. Então, como que a igreja vai lidar com essa questão de vivermos num mundo secularizado e como que a igreja vai trazer a mensagem do sagrado para esse mundo secularizado? E é um desafio. Porque, por exemplo, é mais fácil você trazer a mensagem do sagrado com alguém que já teve algum contato com ele do que com alguém totalmente secularizado. Em outras palavras, é mais fácil um macumbeiro se converter do que um ateu. Porque, de alguma forma, ele já teve contato com o divino, com o sagrado. De maneira errada, mas teve. Então, alguém que nunca teve nenhum tipo de experiência e não professa nenhum tipo de fé. Esses são mais difíceis. E a tendência do mundo é cada vez criar pessoas com esse pensamento de que para viver não precisa de fé. Para viver você não precisa de Deus. Você não precisa acreditar que Deus existe. É maligno. Mas é a tendência do mundo que a gente vive. Tá? As faculdades, a grande maioria delas tinha uma capela. As pessoas se reuniram, não tem mais. Os juramentos civis ainda são feitos diante da Bíblia. Vai chegar uma época que não vai ser mais. Não está longe. Hoje, quando você vai ser, se você for um réu, você não vai jurar ali pela Bíblia. O tempo passado era no geográfico, no cartório. Não pode mais. Aqui. Não pode mais, a partir de janeiro desse ano não pode mais. Não pode, isso aí. A tendência é... Sai do cartório. Sai do cartório, isso aí. Na sala de aula, sou funcionário público, eu não posso orar na sala de aula. Sou professor, mas eu não posso fazer uma oração em sala de aula. Eu não posso falar sobre Deus ou sobre religião, a não ser na aula de religião, que nunca tem, porque não tem professor. Eles oferecem, teoricamente, aula de religião, só que aí eles falam o seguinte: a gente tem que ter um padre, um pastor, um rabino e um pai de santo, pelo menos, para oferecer para os alunos escolherem qual delas ele vai seguir. Como tem. Então, aí como não tem, as escolas não oferecem mais aula de religião. Não tem. Até a própria moral e cívica, não tem mais também, o SPB. Então, assim, o mundo está secularizado. E a igreja tem um grande desafio de lidar com essa secularização. Deus está fora da jogada, está fora da equação para a grande maioria das pessoas. Às vezes a gente não tem muito essa visão por causa do meio que a gente vive. Minhas amizades são todas cristãs. Então, acho que todo mundo é crente. Mas quando você sai numa rua aí, na sexta-feira à noite, no sábado, no carnaval, você vê a quantidade de pessoas não crentes é muito maior do que a quantidade de crentes. Você pode juntar todas as igrejas daquele Rio das Ostras. Não dá, tá? Uma estatística assim, baseada no meu entendimento, não deve dar 1/3 da população. Se você for para lugares como o Nordeste, por exemplo, nem uns 20% Sul. Então, assim, tem muito trabalho para a igreja fazer ainda. E às vezes a gente está preso nos nossos próprios problemas, nossas próprias questões pessoais, e a gente se limita a cumprir uma agenda da igreja, e ao cumprir essa agenda da igreja, a gente acha que está sendo suficiente. E a gente cai naquela parábola que Jesus contou. Toma aí. Daquele servo que fez apenas o que lhe era mandado. A gente cumprir a agenda da igreja, fazer apenas o que está sendo mandado. E esse camarada foi chamado de servo inútil. Assim, dói a nossa alma falar, mas é a nossa realidade. De alguma forma,
se não for mudada, a igreja não vai alcançar muitas pessoas. Porque a gente fala de Jesus para um e para outro ali, se a pessoa perguntar, a gente cumpre a agenda da igreja, né? Tem os cultos, as orações, e acha que é suficiente. Mas assim, o chamado para o evangelho não é um chamado para cumprir rituais ou cumprir agenda. Faz parte também. Mas é para sermos luz em meio a uma geração pervertida, corrupta. É para quando a gente sentar em algum lugar, a gente ser luz. As pessoas perceberem que somos cristãos. E por mais que, em certo ponto, seja moda você ser cristão, mas moda você falar que era igreja. Agora, você ser igreja, e na hora de não compactuar com as obras das trevas, é o que Jesus espera de nós, de cada um de nós. Começando por mim, até a menorzinha ali. Irmã Toiane. Eu sou a menorzinha, mas não é legal, não. Mas não vai querer ser? Me deixa pra mãe. Vamos lá. Pós-modernidade. A gente vai entrar nesse assunto e da próxima aula a gente vai começar dele, tá? É um conceito que se refere ao período histórico e cultural que surgiu a partir da segunda metade do século XX, caracterizado por uma série de mudanças nas artes, na filosofia, na ciência e nas relações sociais. Ao contrário da modernidade, que valorizava a razão, o progresso e a objetividade, a pós-modernidade questiona essas certezas e promove a diversidade, a relatividade e a fragmentação. Aí, na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouco mais esse entendimento do que seria esse fenômeno social chamado pós-modernidade. Porque é o tempo que a gente está vivendo. E aí, quando a gente vê as características da pós-modernidade, a gente vai ver que são coisas que as pessoas fazem inconscientemente. Oi? Já está, quase no século. Quase no século. Começou na segunda metade do século XX. Tá? E, assim, e tem avançado. Tá? Como eu falei, mas o que é isso? É um fenômeno social. Tá? Assim como existiram os tempos clássico, moderno, a gente tem agora a pós-modernidade, depois da modernidade. E aí, por exemplo, nossos pais são da época da modernidade ainda. Na modernidade, você tinha, por exemplo, conceitos rígidos. E as coisas que eram tidas como verdade absolutas não mudavam. É por isso que às vezes acontece, a pessoa, numa certa idade, está na igreja, mas não muda muitos costumes. Porque agora não. Agora tudo é relativo. Tudo depende do contexto, tudo depende do ponto de vista, tudo depende, às vezes, até de você poder escolher a sua verdade. Tá? Então, por exemplo, se a criança, o adolescente ou o jovem quiser acreditar que ele é não binário, e basta ser verdade para ele. Se ele quiser acreditar que é um animal, basta ser verdade para ele. Tá? Muito louco. Assim, a desconstrução das metanarrativas. O que são metanarrativas? Por exemplo, a criação do mundo. Nós sabemos que o mundo foi criado por Deus. Tá? A gente vê essa história lá em Gênesis. Isso é uma metanarrativa. A teoria do Big Bang é outra metanarrativa sobre a criação do universo.